Eu acho que começa quando eu passo a ver meu corpo como algo bonito, porque eu Sua não... pesquisa gerou o seguinte resultado. Porra é essa, mano? É muito assustador o Google. Que isso? Socorro! E o que ele De pegou pra acordo com a pesquisar? revista da mulher. De acordo Eu sempre fui, né, a criança cheinha, quer dizer, gorda, e que sempre, desde pequena, nutricionista, médico. E hoje em dia eu até olho essas fotos e falo, tipo assim, gente, eu não tinha nem era bichinha que o povo chamava, sabe? Eu era uma criança, sei lá, alta e encorpada, mas nunca fui. Assim, naquela época eu ainda não era gorda e já ouvia isso, sabe? Então, aí desde sempre foi vários nutricionistas e sempre ouvindo da minha família, tipo assim, porque você tem que aproveitar agora pra emagrecer, porque se você não emagrecer agora, você vai ser gorda pra sempre. Tipo assim, esse é o momento que você tem, sabe aquela pressão assim, você tem que emagrecer agora. Que depois dos 30 não dá mais. Depois não dá mais. E aí eu já ouvi assim, coisas do tipo, de dificuldade de arrumar namorado. Eu já ouvi até, isso foi até recentemente, a questão do meu pai falando que, sobre emprego, tipo assim, isso pode, você não pensou que isso pode influenciar na sua carreira, não sei o que, eu fico tipo, primeiro que eu acho que minha área design que ainda eu tenho sorte por ser uma área que aceita bem, porque tem profissões que eu tenho certeza que isso é péssimo, sabe, assim, de questão do mercado. Mas ainda assim, isso é um péssimo argumento pra você usar com alguém, sabe? Falar que ela não vai conseguir um namorado, não vai conseguir um emprego. Acho que não é isso. A preocupação deveria ser da saúde. E aí, assim, eu vejo a diferença hoje em dia. Lá em casa, meu pai ainda é uma pessoa, por exemplo, que ainda tem essa coisa desde a infância, de tudo que ele fala, continua a mesma coisa, de todo dia. Você vai comer isso, mas não sei o que, você não devia estar preocupando com a alimentação. Sempre na minha cabeça, sabe? Eu acho até... Eu moro aqui em BH, vou pra Matosinhos um final de semana assim ou não, mais ou menos. E eu já vou assim preparada, porque é sempre péssimo, sabe? Todo final de semana que eu vou lá, eu sempre escuto coisas pesadérrimas, assim, sabe? E isso acaba, tipo, o tempo que você teria pra passar com seus pais pra ser um momento legal, acaba sendo muito pior. Seus pais, eles são magros, eles são gordos, sua família tem histórico, alguma coisa do tipo? Então, meu pai, ele já... acho que não chega nem a ser um gordo, mas ainda assim, hoje em dia ele tem um corpo, não vou dizer o corpo padrão, mas ele também não é gordo. A pessoa fica no limbo, né? Mas ainda assim, ele, tipo, já acho que ele até usou argumentos, tipo, não, mas eu sou, sei lá, tipo, um homem mais velho, sei o que, você ainda é nova e mulher, sabe? Essas coisas, tipo assim, não, você que tem, se eu for gordo, tá tudo bem, você que tem que preocupar. Mas minha mãe é super magra e meu irmão também, ele até agora tá começando a emagrecer justamente por causa dessa pressão, mas ele também sempre foi uma criança gordinha, digamos assim. E aí também as mesmas coisas que eu sempre ouvi, meu irmão escutava, tanto que acho que ele tá até passando pela mesma fase que eu, assim, da adolescência, de que é quando você emagrece pra caralho justamente por causa dessa pressão. Ele tá passando por essa fase. E aí me lembra justamente a minha adolescência, que já teve uma época que, assim, eu fiquei uns 3 dias sem comer nada, tipo, literalmente água, e eu ficava tentando quebrar meus recordes, tipo assim, quanto tempo eu consigo ficar sem comer. E eu consegui perder muitos quilos, tipo assim, acho que uns 10 em um pouco mais de um mês. E aí você escuta a galera te elogiando, né? Tipo, nossa, parabéns, como que você conseguiu? E eu, não, é dieta e exercício, não tava nem fazendo exercício. Só que é péssimo, porque quando você fica 3 dias sem comer, depois quando você vai comer, é uma compulsão, assim, absurda, sabe? E aí você não vai ficar também nas coisas saudáveis, você vai comer muita porcaria, então seu corpo vai receber uma bomba, assim, de muitas coisas de uma vez, e você vai ficar um ciclo eterno, porque, nossa, aí eu ficava muito culpada, tipo, comi muito, então vou voltar a ficar, sei lá, tentar ficar 3 dias. E ficava nisso, sabe? Foi péssimo, assim, então... Aí depois desse tempo comecei aí assim, desistir dessa dieta louca, obviamente, que não dá pra sustentar. Não era bem nem uma dieta, né? Era tipo isso. Um distúrbio mesmo. E aí assim, mas desde sempre eu vivia no eterno efeito sanfona, sabe? Então
Aí eu fazia, por exemplo, essa época eu perdi 10 quilos, mas obviamente eu consegui esses 10 quilos muito rápido depois, porque não tava numa alimentação saudável, não tava numa educação, eu só perdi de uma vez porque eu não tava comendo. Então, obviamente, quando você volta a comer normalmente, você vai ganhar aqueles quilos de novo. Então eu sempre ficava nesse efeito sanfona. Então eu ia no nutricionista, perdia tantos quilos, mas depois voltava. Porque, não sei, tipo assim, eu me considero, eu tenho uma compulsão alimentar assim hoje em dia, e eu sinto muito que é até uma consequência às vezes de dietas muito restritivas, sabe, que eu já fiz. Hoje em dia eu me sinto assim bem mais controlada, mas eu nunca consegui, por exemplo, ficar nutricionista por muito tempo, porque eu fiquei, por exemplo, o mais recente que eu fui tem uns 2 anos. E caiu, sei lá, fiquei uns 3 meses e eu tava perdendo todos os quilos, só que depois de um tempo eu, tipo, simplesmente canso e falo, não dá mais, e aí quando eu volto a comer é, tipo, 3 vezes mais. Então, nunca funcionou pra mim, sabe? É por isso que eu até falo, os problemas que eu tive hoje em dia com médico, etc., é porque era sempre a questão do peso, sabe? Então, não tá focando em uma alimentação, tipo, simplesmente saudável, com uma quantidade, né, assim, razoável. Era sempre umas coisas bem radicais. E então isso não conseguia manter por muito tempo, obviamente. Primeiro porque meus hábitos alimentares não são esses. Mesmo se eu fosse comer de forma mais saudável, não seria aquelas quantidades, não seria uma castanha do Pará. Sabe? Então, assim, eu acho que isso sempre foi um problema. E todo médico que eu sempre fui, sempre escutava. Às vezes meu exame estava até normal. Eu acho que até meu pai, uma vez, ele ficava torcendo pra dar alguma coisa nos meus exames, porque antes era sempre, eu nunca tinha nada, sabe? Assim, então, meu colesterol tava ok, tava tudo ok. E aí, então, meu pai perdia aquela desculpa do tipo, não, mas você não tá saudável. Então, eu acho que no fundo, já teve uma vez que ele ficou tipo, não, mas como assim não tem nada? Sabe? Meio que esperando que eu tivesse alguma coisa pra, acho que, poder usar. Não, tá vendo? Você precisa emagrecer. Então, já rolou muito isso. Mas você acha que essa questão do seu pai bater muito nessa tecla do seu emagrecer era realmente por causa de saúde? Não, então, meu pai totalmente não. Eu acho que sempre foi mais estética. Acho que a própria pessoa não percebe, sabe? Então, assim, tá na cabeça dele e ele não faz porque eu quero que minha filha tenha um corpo de modelo. Não, mas porque na cabeça dele a pessoa gorda não é saudável e, obviamente, eu preciso perder peso e foda-se o jeito, sabe? Já minha mãe não, eu sinto que ela é bem mais... Ela já foi mais, assim, de preocupar com o peso em si, mas hoje em dia eu vejo que ela é muito mais pela saúde. Então, assim, me incentivando a ir em vários médicos, sabe? Fazer todos os exames direitinho e tal. Olhar por esse lado, ver o que eu preciso. Sei lá, faltando vitamina D, então vamos... Não é fazer uma dieta radical, vamos acrescentar isso na sua alimentação, vai ficar tudo bem. Coisas assim, de você ver o que seu corpo está precisando, o que você está comendo a mais, mas por saúde. E não necessariamente para emagrecer. Então, acho que hoje em dia, acho que talvez até por causa dessa minha fase da adolescência, minha mãe percebeu que eu não estava emagrecendo uma dieta normal ou coisas assim, sabe? E então, acho que foi quando ela se tocou, mas pro meu pai ainda é sempre um problema, sempre. Existem momentos críticos que ainda me fazem sentir mal com o corpo, como por exemplo comprar roupa. Então, um momento assim bem recente, relativamente recente, alguns meses, que me deixou muito acabado no dia foi quando eu descobri que o último tamanho das fast fashions da feminina não estava me servindo, sabe? E aí a única que eu consegui foi uma daqueles modelos mais largos do último tamanho masculino. E isso assim, no dia, acabou com o meu dia, sabe? Eu ver que, poxa, eu não tô mais aqui nessa maioria das lojas. E loja, querendo ou não, acima desses números dos fast fashions, então acima de 48 mais ou menos, é muito mais difícil você achar, é muito mais caro, a variedade nunca vai ser igual, sabe? Então você chega até a pensar, poxa, será que não é melhor eu emagrecer 20 quilos e conseguir ter toda essa variedade de roupas, sabe?
do que, sei lá, ficar restrita a uma quantidade bem menor e, sabe, às vezes nem são tão legais quanto as outras roupas. Parece que a moda realmente só se importa com as pessoas magras, então... Tipo, você nunca vai conseguir ser aquela it girl super fashion e super descolada. Você tem que aceitar o que cabe em você, na real. Exatamente, então... E isso é muito ruim de pensar, porque, tipo, é o contrário. O problema não é o seu corpo, o problema são as roupas. Sim, é a indústria, né? Sim. É. E é nesse momento justamente aí entra nesse dilema, sabe? Tipo assim, poxa, mas eu vou emagrecer pra caralho simplesmente por causa de roupa. Acho que não é esse ponto. Claro que no dia isso mexeu muito, né? Mas não, eu não vejo mais como um pra caber. Eu quero perder peso pra caber nas roupas. Ainda sempre eu sei que vai ser sempre um problema. Os dias comprar roupa sempre vão mexer comigo. Enquanto assim, eu até sinto que tô melhorando um pouquinho nesse aspecto, mas ainda não o suficiente, sabe? Eu acho que a internet tem ajudado muito nisso. Então eu tenho esperança de que daqui a um tempo melhore nesse aspecto assim de variedade, que realmente o mundo entenda que, poxa, existem muitas, não são poucas, sabe, mulheres gordas e elas precisam das mesmas roupas que as outras pessoas magras, né? Então, mas assim, hoje em dia, igual eu falo, esses momentos são bem mais raros. Tem também os quando você escuta coisas negativas, né, das pessoas próximas a você, também são momentos que dói um pouquinho, sabe? É como se acertassem uma ferida. Porque, poxa, são as pessoas próximas a você e às vezes te falam coisas horríveis. Sem nem perceber que elas estão falando, né? Que Sim. É a gordofobia velada. Sim. Então, esses momentos ainda também são bem críticos. Mas eu fico bem feliz, eu acho que uma coisa que me ajudou muito nesse aspecto é até a própria internet, o movimento feminista, que também às vezes entra muito nessa questão da aceitação do corpo. Então eu acho que talvez se a Alice adolescente estivesse vivendo o hoje em dia, poderia ter sido um pouquinho melhor. Acho que ainda não é o suficiente, mas só do meu feed de Instagram, por exemplo, ter várias mulheres gordas, de eu ver no YouTube vários canais, sabe? Acho que essa coisa já ajuda muito. Então, por exemplo, tem a Luísa do Tá Querida, a Dora Maíra Medeiros, sabe? Todas essas pessoas assim que você vê, poxa, olha, o mundo real é composto por essas mulheres, sabe? Não é só aquele mundinho das Barbies e etc. Então, isso também tem ajudado muito a aceitar, sabe? Você acha que ter crescido como um adolescente gordo, uma jovem gorda, como que isso interferiu na sua forma de se relacionar com as pessoas? Nossa, principalmente no quesito amoroso, digamos assim, eu sempre me senti ai meu Deus, ninguém vai me querer, se alguém me quiser, tipo, como eu sou sortuda, porque, poxa, essa pessoa vai querer alguém gorda, com tanta opção por aí. Então, a autoestima sempre foi muito ruim. Então, no grupo, por exemplo, de adolescentes, sei lá, eu e minhas amiguinhas, e aí todas magras, eu sempre pensava, poxa, elas vão conseguir, os caras estão todos olhando pra elas, todos querendo elas, e ninguém me quer porque eu sou gorda. E isso sempre foi essa questão da autoestima, assim, de eu não me sentir bonita o suficiente, de eu não me sentir, às vezes até mesmo como, não diria parte de um grupo, mas me sentir muito destoada justamente, sabe? Então, das minhas amigas, etc. Principalmente, nossa, é péssimo quando as pessoas magras perto de você falam essas coisas de tipo, ai, comi muito, eu tô gorda, que não sei o que. Então, assim, são coisas que mexem muito com a sua autoestima, sabe? Você crescer, um adolescente, ouvindo isso, eu ficava pensando, poxa, se minhas amigas magras estão falando que elas estão gordas, o que elas pensam de mim? O que o mundo pensa de mim, sabe? E então, minha autoestima sempre foi muito baixa, assim, em relação ao meu corpo. Isso sinto que afetou pra caralho. E eu acho que a gente cresceu... Quanto anos você tem? 21. A gente cresceu numa época dos filmes de high school, dos filmes de, tipo, Meninas Malvadas,
E aí a gente se deparava no colégio, tipo, sendo sempre a amiga gorda e a amiga feia, sabe? E aí você, tipo, como se elas estivessem fazendo uma caridade por serem nossas amigas, sabe? Sim. Tipo, isso foi um sentimento constante durante toda a minha adolescência, assim. Sim, com certeza. Aí tem sempre a gordinha que ou é engraçada, ou ela vai sofrer uma super transformação e emagrecer pra caralho. E, não, assim, sempre, nunca foi a destaque, assim, tipo, a protagonista gorda. Se for, sei lá, ia ser uma comédia em que a pessoa gorda seria justamente o fato dela ser gorda e engraçada, sabe? Isso é bem paia. Tem quanto tempo que você começou esse processo de se aceitar e tudo mais? Eu acho que assim, eu comecei quando eu entrei no final do ensino médio, no início da faculdade, uns 2 anos atrás, assim. Pouco tempo. Bem pouco tempo. Então, e ainda assim, acho que hoje em dia mesmo, digamos, o último ano é que tá sendo mais, ainda uma aceitação maior. Porque no ano passado eu ainda conseguia me ver como... Consegui começar a me ver como uma pessoa bonita, só que eu ainda assim tava em nutricionista pra tentar perder peso pra caralho, eu ainda tava fazendo exercício, não porque eu queria ser saudável, mas já pesando sempre e olhando essa questão. Então, tava começando, mas ainda totalmente vivendo na pressão das outras pessoas e do mundo, assim, no geral. Mas isso é uma coisa difícil, assim, isso acontece com qualquer... Acho que acontece com qualquer pessoa, né? De tipo... eu me aceito, mas eu sempre tenho aquela vozinha na minha cabeça que fala que eu tenho que estar correndo atrás de perder peso, sabe? Sim. E é até engraçado que as pessoas sempre vão imaginar que você tá de dieta. Tipo, igual, por exemplo, agora eu recentemente tive que cortar muita coisa por causa da insulina, eu acho, alta. E então eu tive que fazer um mês assim super intenso de cortar carboidrato, quase todos, e açúcar. Então assim, foi por um mês. E aí uma coisa que aconteceu foi justamente isso. Agora eu já tô comendo, eu como relativamente normal, eu tenho que tentar diminuir o açúcar. Mas aí eu ouvi do meu pai, tipo assim, não, mas como assim? Você ainda não vai continuar nisso? Mas não era uma dieta, sabe? Eu não tava fazendo aquilo pra emagrecer, eu tava fazendo aquilo porque naquele momento meu corpo precisava disso. Pra baixar totalmente a insulina, etc. Não sei nem ao certo o que é. Mas, e aí fica nessa cobrança, tipo assim, não, mas como assim? Você voltou a comer? E que quando você passa a ver seu corpo como algo bonito, isso já muda um pouco, porque antes você olha no espelho, você se vê como algo horrível, então você pensa, eu preciso emagrecer. E quando você passa a se ver como algo bonito, você não olha no espelho pensando isso, sabe? Então aquilo não passa na sua cabeça nesse momento, qualquer momento assim desse tipo que você olha pro seu corpo. Porque antigamente eu acho que era assim, sempre que eu olhava pro meu corpo vinha esse pensamento de, meu Deus, eu preciso emagrecer. Sempre que eu ia vestir uma roupa, eu pensava, meu Deus, eu preciso emagrecer. E então eu acho que isso muda muito justamente quando você começa a ver que tá tudo bem você ser você, que você pode ser sim linda, e se aceitar, e ser incrível, e ser aceita pelo mundo, e conseguir trabalho, namorado, porque, né, o que eu escutava quando criança era justamente o oposto. Então, eu acho que passa a ser nesse momento, assim, que você, igual aconteceu comigo dessa questão do emagrecer, como consequência. E eu não fiquei neurada do me pesando sempre, porque também acho que já aconteceu muito comigo antes quando seu foco é emagrecer, que você pode até ter naquela alimentação saudável, exercício, mas todo dia, o fato de você se pesar é muita pressão, assim, sabe, com o seu próprio corpo. Então, a partir do momento em que eu acho que você adota uma alimentação saudável, etc., mas perde essa coisa da balança, que você esquece o número, já passa a ser bem mais tranquilo esse processo, sabe? Porque você já não tá mais focando em número, tipo, foda-se os números. Se o meu corpo mudar um pouco, ok, isso tem consequência, seja pra mais, seja pra menos, mas tanto que hoje em dia, se alguém perguntar quanto você pesa, eu não sei, tipo, eu nem lembro a última vez que eu pesei.
Porque a gente perde essa neura de, ai meu Deus, o 0,5, eu preciso, sei lá, chegar no 80, preciso chegar no 70. Não, foda-se, sabe? Então, me sinto assim, bem melhor em relação ao meu corpo. Então, de olhar no espelho e me sentir bem com o que eu vejo. Então, antes isso era um problema. Eu olhava no espelho e começava, ai, mas olha essa gordurinha, ai, mas meu peito caído, ai, mas não sei o que, essa coxa. E hoje em dia não. Eu me sinto, eu fico feliz com a minha imagem.